Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é pastor Isaac Peperaio. Sou pastor dirigente da Assembleia de Deus Ministério Fama já há quase 9 anos. E ao longo da minha vida me formei em matemática, fui professor durante mais de 12 anos. Hoje atuo no ministério como pastor dirigente. E uma das grandes preocupações que eu tenho lutado por elas, é a preocupação do ensino da palavra de Deus, da ministração da palavra com coerência, com veracidade e de estudos baseados verdadeiramente na palavra de Deus. Pensando nisso, eu tive alguns pedidos e estou aqui para poder ajudar a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. As nossas lições de Escola Bíblica Dominical carecem muito de professores capacitados, homens de Deus que tenham subsídio da palavra de Deus para poder ministrar a palavra com conhecimento, com profundidade, de uma forma que não seja cansativa, mas trazendo sempre algo de novo, algo interessante para os nossos alunos. Então, em cima dessa situação, dessa circunstância, eu estarei começando, a partir de hoje, a toda semana publicar uma prévia. Não vai ser a aula em si, isso aqui vai ser mais um subsídio para os professores. Então, eu vou trazer uma nova ideia, algo diferente acerca das aulas que ainda irão acontecer, para você juntar com o que você tem, com a sua bagagem e subsidiar a sua lição, para que ela seja mais atrativa, mais interessante, tenha mais conteúdo e tenha um foco normalmente diferente daquilo que sempre acontece. Amém? A nossa revista é a revista da Betel, Jovens e Adultos, e nós estamos começando uma nova etapa, um novo trimestre, com o tema sobre o tema Fruto do Espírito, destacando os aspectos do caráter cristão na era da pós-modernidade. A nossa primeira lição a ser estudada vai ser tecnologia, bênção ou maldição. E em cima desse tema, eu gostaria de, antes de destacar os prós, os contras da tecnologia, eu gostaria de dar uma luz para aqueles alunos, aqueles professores que estão começando agora, que querem se dedicar ao ensino da palavra, que têm o dom da palavra e que realmente querem crescer enquanto ministrantes ou ministros da palavra de Deus. Algumas dicas sobre como se deve ministrar uma aula de escola dominical. Bem, a aula de escola dominical ela já vem praticamente pronta. A revista dá muitos subsídios, dá os comentários, mas existem nos caminhos algumas coisas que nos facilitam. Por exemplo, normalmente o que eu tenho visto acontecer é que a lição às vezes termina, o professor explicou tudo que precisava ser explicado, o que deu para se explicar no tempo, e ocorreu uma grande falha. O professor não atingiu os objetivos da lição. Então a primeira coisa que o professor tem que ter em mente, independente do que ele fale, do tema que ele aborde ou da maneira que ele lecione, aquela lição ela precisa alcançar os objetivos para a qual foi criada. Os objetivos para a qual ela foi pensada, elaborada. Se você ministra 1h30, 2 horas de aula em cima de uma lição e não alcança os objetivos da sua aula, não valeu de praticamente nada. Ela não teve o objetivo alcançado. Então, todo professor, antes de qualquer coisa, antes inclusive de ler a lição, ele precisa ler quais são os objetivos daquela lição. Se o escritor, o comentarista, foi coerente
ao colocar os objetivos da lição, esses objetivos precisam ser a prioridade para o professor da escola dominical. Outra coisa que o professor precisa se preocupar muito, isso mais na questão dele com os alunos, é sobre os questionários no final da lição. Isso é para o professor se sentir bem, né? Não necessariamente é obrigatório, mas para o professor se sentir bem, eu sugiro que você, ao longo da sua aula, você consiga responder às perguntas. Normalmente são 5, 6 perguntas, 6 questões que verificam a aprendizagem dos seus alunos. Então, se você, no decurso da sua aula, você conseguiu inculcar na cabeça dos alunos as respostas das perguntas, a sua aula vai ser produtiva. Ela praticamente já vai ter, se houve coerência na aplicação dos objetivos da lição, ela já vai ter alcançado os objetivos. Pois bem, vamos começar então a nossa primeira aula. Tecnologia, maldição ou bênção? Para a gente discutir esse assunto, eu gostaria de antes tratar de uma grande preocupação minha. Eu quero lembrar que isso aqui não é a aula, é uma subsidiação para a aula. Mas quando a gente fala sobre as nossas preocupações, sobre o uso da tecnologia, sobre o uso de toda essa leva de novidades tecnológicas que nós estamos tendo, a primeira preocupação que eu tenho é sobre a nossa base estrutural, a base estrutural do ser humano. Em que nós estamos nos baseando? Existem pessoas que não têm objetivos na vida. Nascem, se desenvolvem, crescem, sem ter um objetivo. Talvez por erro dos pais, talvez por erro dos professores, dos pastores, inclusive dos professores da escola bíblica dominical. Os alunos, desde a mais tenra idade, vão crescendo, aprendendo a viver a moda de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E os objetivos não são fincados como estacas no coração das pessoas. Então, uma pessoa que não tem objetivos na vida, ela não sabe aproveitar as oportunidades que tem. Isso é um negócio muito grave. A pessoa nasce, cresce, desenvolve, morre sem conseguir um objetivo, uma objetividade na vida. O que acontecer, aconteceu e aconteceu por acaso, ou por obra milagrosa de Deus, ou por um desastre da natureza. Então, preste bastante atenção nisso. Nós estamos falando sobre tecnologia. É bênção ou é maldição? Primeiro, vai depender de como eu encaro a vida, de como eu encaro as coisas que me cercam. Quem não tem objetivo na vida, com certeza, a tecnologia ela vai ser uma maldição extrema, porque a nossa vida ela é feita de relacionamentos. E os relacionamentos, eles se constroem e se solidificam olho no olho, tete a tete, rosto com rosto. Não dá para ter um casamento virtual. Não funciona. Um casamento virtual ele está fadado à falência. Hoje começou a ter empregos virtuais, né? Pessoas que vivem da internet para poder adquirir seus bens e são empresários muito bem sucedidos. Mas a pergunta e a vida pessoal dessa pessoa, que é o que mais importa? Como é que está a vida pessoal dessa pessoa? A satisfação dentro da alma, do coração, com as pessoas com as quais elas se relacionam. Então vamos lá, vamos tentar entender onde é que eu quero chegar. Os nossos relacionamentos são a nossa base.
Então, se eu estou no meio de uma multidão, no meio de um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são as pessoas com as quais eu me relaciono. Dentro desse grupo de pessoas, se eu sou solteiro, dali vão sair o meu namorado, a minha namorada, o meu noivo, minha noiva, futuro esposo, futura esposa. Vão sair ali grandes oportunidades para novos empregos, para novas perspectivas na vida, para uma ideia de um empresariado, para uma sociedade, para uma série de coisas. E às vezes eu me prendo no meu mundo tecnológico, seja no WhatsApp, no celular, nas redes sociais, e me relaciono muito bem ali nas redes sociais. Mas as pessoas com as quais eu preciso me relacionar vão ficando cada vez mais distantes de mim. Então, a minha primeira preocupação é: o que está sendo prioridade na minha vida? Eu estou me preparando para quê? É claro que eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de aproveitamento de pessoas. Eu não vou fazer isso como a ideia que eu estou tentando lançar aqui não é que eu preciso usar as pessoas para chegar onde eu quero, de maneira nenhuma. Mas quando a gente se aproxima de pessoas, sejam elas falsas ou não, sejam elas boas ou ruins, sejam elas próximas ou distantes, essas pessoas ampliam o meu leque na área de atuação, qualquer que seja a atuação. Então, olha só, as pessoas com as quais eu me relaciono podem me ajudar a pregar o evangelho, podem me ajudar numa promoção na empresa que eu trabalho. Se eu sou empresário, podem ajudar a ampliar o meu leque de abrangência da minha empresa. Então, os meus relacionamentos são mais importantes e devem ser cuidados com muito maior zelo do que qualquer tipo de atividade extra fora desses relacionamentos. A tecnologia é uma bênção, ela nos mantém informados, nos traz qualquer tipo de informação numa velocidade tremenda. E eu não posso desperdiçar isso. Eu, você, como homem, como mulher de Deus, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Mas a partir do momento que nós nos tornamos presas da tecnologia, que a gente não consegue mais ficar longe de processos tecnológicos enquanto estamos com os amigos, enquanto estamos com a nossa rede de relacionamento, essa rede de internet, WhatsApp, Facebook, tantos outros que existem, elas se tornam uma maldição na nossa vida. Elas vão nos distanciando das pessoas. É muito comum hoje a gente falar em algumas doenças relacionadas a quem se vicia compulsivamente por tecnologia, né? Tem uma doença já catalogada como nomofobia, né? E todo mundo sabe o que significa fobia, pelo menos, né? Tem gente que tem claustrofobia. O que é uma claustrofobia? É um medo de lugares fechados. Então, tudo que se fala em fobia é medo. O que seria, então, nomofobia? O prefixo nomo, ele vem do inglês de uma palavra chamada nomobile, ou seja, sem celular, não ao celular. Então, nomofobia, nomobile, fobia é um medo de estar sem o celular ou sem qualquer tipo de tecnologia por perto. As pessoas que começam a ficar inquietas, começam a ficar ansiosas, angustiadas, quando passam algum tempo sem, por exemplo, a rede do Wi-Fi, essas pessoas já estão desenvolvendo esse tipo de enfermidade que é extremamente prejudicial, que provavelmente está tirando grandes oportunidades dessa pessoa. O ser humano ele é muito suscetível a vícios, né? Assim como uma pessoa se vicia no crack, no cigarro, na bebida,
ela pode se viciar na tecnologia também, inclusive na tecnologia. E pensando nisso, a gente pode entender o porquê que a Bíblia já nos advertiu de muito tempo atrás, né? E por se multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriará, porque as pessoas começam a ter tato com coisas e não com pessoas. Isso começou a ter uma expansão muito grande a partir da Revolução Industrial, onde surgiram as maiores invenções da história da humanidade. Por exemplo, o telefone, né? O telefone, a televisão, os meios de mídia se desenvolveram com extrema rapidez a partir da Revolução Industrial. Então, você quer ver um homem primitivo, você tira o telefone dele, vira primitivo. Quem proporcionou isso? Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela parte, dá um divisor de águas quando a gente fala a respeito de tecnologia, de mídia, né? Ela é, com certeza, a entrada para o mundo virtual. Tudo hoje que nós temos é um mundo virtual. Eu lembro de uma propaganda passada no jornal há muito tempo atrás. Eu era menino, mas os bancos estavam se automatizando quando começou a surgir o caixa eletrônico. Foi uma surpresa nacional, um negócio extraordinário, e a preocupação era se era seguro ou não. E tá aí, hoje a gente faz as maiores transações de banco dentro de casa, através do telefone. O banco está em todos os lugares. Um aparelho celular tem o aplicativo do seu banco, você faz transferência, recebe pagamentos, vê extratos, né, confere se entrou um dinheiro na conta ou se saiu dela alguma coisa. Então, a tecnologia realmente vem nos ajudando muito nesse sentido. Só que ela pode ser uma arma perigosa, né? Por que a tecnologia ela pode ser uma arma perigosa? Porque a gente, envolvendo-se demais com a tecnologia, a gente perde os nossos princípios, os nossos objetivos. Nós, enquanto cristãos, o nosso objetivo maior é adorar a Deus. E não se consegue uma adoração a Deus via meios virtuais. A adoração a Deus é uma adoração que ela precisa acontecer de forma pessoal, né? De forma... eu e Deus mesmo, é a oração, é a consagração, é o jejum, é a leitura bíblica, né? E infelizmente nós estamos perdendo essa comunhão com Deus. Bem, eu já dei aqui mais ou menos um norte, um pano de fundo para a gente iniciar a lição. É lógico que eu estou falando aqui com professores da lição. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei da nomofobia, que é um termo novo que está inserido na nossa lição. Eu falei sobre a Revolução Industrial, mas eu quero aqui, para finalizar, destacar 3 aspectos dessa lição. Quais são os 3 aspectos? Exatamente, são os nossos objetivos da lição, não posso fugir deles, né? O primeiro objetivo dessa lição é ensinar como, onde e quando se deu início o uso da tecnologia. A tecnologia, desde quando o ser humano é ser humano, ele desenvolveu tecnologia, que é tecnologia mais avançada, por exemplo, que a dos egípcios, né? Lá antes da escravidão do povo de Israel, que já tinham um conhecimento profundo de matemática, de irrigação. Então, a tecnologia ela sempre fez parte do ser humano, mas o boom da tecnologia aconteceu ali na Revolução Industrial. Revelar, segundo objetivo da lição, revelar como a mídia pode ser prejudicial à comunhão do crente. Aqui eu não preciso dar os subsídios mais comuns, como, por exemplo, os sites de conteúdo implícito, de conteúdo duvidoso, a direção da mídia aos assuntos que ela quer que você acredite neles ou não, né? Eu não quero nem entrar nesse mérito que todo mundo já está cansado de saber. Mas o fato de eu me apegar mais a todo tipo de tecnologia
vinda da mídia, seja ela rádio, televisão ou as mídias sociais, das redes sociais, eu me apegar mais a elas do que ao meu relacionamento com Deus, já prejudica extremamente todo o meu ser enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto um ser que precisa se relacionar com Deus. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Imagina só o tanto que nós estamos perdendo de pensadores, pessoas que pensam, né? Hoje nós pegamos tudo pronto. Para uma aula dessa aqui, algumas pessoas vão na internet, olham no YouTube, por exemplo, um subsídio desse, e não tem a criatividade de usar isso apenas como subsídio mesmo. Infelizmente, eu temo que muitas aulas de escola dominical são copiadas de vídeos, de textos, que são lançados na internet. Então as pessoas deixaram de pensar porque olham na mídia uma mente pensante que pensam por ela. E às vezes a mídia traz informações extremamente perniciosas. Eu quero lembrar que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa a mídia a seu favor. E usa isso inclusive em assuntos evangélicos, em assuntos bíblicos. Tá bom? Então, revelar como a mídia pode ser prejudicial à comunhão do crente. Isso aqui é só subsídio, eu não estou abrangindo o assunto, estou só dando um subsídio. Terceiro objetivo da lição é mostrar aos alunos que existe uma maneira de se levar uma vida equilibrada com Cristo. Existe uma maneira. Você não vai se alienar, você não vai sair das redes sociais, mas estabeleça horários. Estabeleça limites para isso. Tanto para você acessar as suas mídias, quanto para você acessar a sua comunhão com Deus. Eu me lembro que eu, garoto aí de 8 até 12 anos de idade, eu tirava por dia em torno de 1h30, 2 horas de oração, meu momento de comunhão com Deus. Eu tinha um caderninho de oração e eu usava esse caderninho realmente para orar, para falar com Deus, através dos pedidos que as pessoas faziam para mim, dos meus próprios pedidos, dos meus anseios, dos meus objetivos de vida. E isso me produziu em mim um crescimento pessoal, mental, uma saúde psicológica, emocional muito grande. O fato de eu falar com Deus não me deixou preso àquilo que as pessoas falam por mim. Hoje eu consigo falar em nome de uma instituição como, por exemplo, a Assembleia de Deus Ministério Fama, com pensamentos próprios, sem precisar estar copiando as coisas das pessoas, porque eu aprendi a pensar, aprendi a me desenvolver, a me relacionar com Deus de uma forma sadia, e eu tirei esses momentos para isso. Então, tire também esses momentos. Estabeleça os seus horários, limites e regras para você não se tornar um viciado tecnológico, um portador da famosa nomobile ou nomofobia, o medo de ficar sem a tecnologia. Então, o resumo da lição em si se caracteriza nessas questões. Observe que a gente tratou de uma forma rápida sobre os objetivos básicos da lição, e esses objetivos acabaram respondendo grande parte das perguntas que estão no questionário. Eu vou até fazer questão de ler qual foi o primeiro passo em direção ao processo de desenvolvimento e do crescimento da tecnologia. Foi a Revolução Industrial. Cite o invento do século XIX, nós também falamos, foi o telefone. Como a igreja deve estar? A igreja deve estar antenada com tudo que acontece. Um grande pregador do século XIX, século XVIII, XIX, todos os dias cedo ele passava numa banca, comprava o seu jornal e dizia: eu vou ali ver o que Deus anda fazendo no mundo. Claro que a gente precisa saber o que Deus anda fazendo no mundo, e o que nos deixa a par disso é a tecnologia, a veracidade e a rapidez das informações, como as informações são transmitidas. Mas tudo isso precisa estar dentro de um contexto de objetividade.
Eu não vou me informar apenas por informar-me. Eu faço parte do reino de Deus. E as informações que eu tenho, elas precisam ser usadas a favor do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Senão não há sentido, não existe sentido de eu me informar, de eu me formar, ou de eu fazer qualquer outra coisa que seja. A minha vida está à disposição do reino de Deus. E se o reino de Deus não for a prioridade na minha vida, nada na minha vida faz sentido. Porque eu estou nesse mundo, mas não sou dele. Vivo nele, mas a minha pátria é a pátria celestial, onde Cristo Jesus preparou e loguinho nós estaremos junto com ele. Pense nisso. Um abraço, na paz do Senhor Jesus.